Olha, pode vir aí a CPI da crise sanitária no Brasil. Depois do que aconteceu em Manaus, senadores já estão se organizando para fazer uma CPI no Senado ou uma CPMI. CPMI é uma CPI que é da Câmara e do Senado juntos. E agora já há até o aval do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia deu ontem uma entrevista em que ele falou que a discussão do impeachment vai ser inevitável. Ele convocou Rodrigo Maia e Renan Calheiros. Renan Calheiros, a gente tem que lembrar, é um dos senadores mais poderosos, um dos políticos mais poderosos do Brasil. Se tem alguém que sabe jogar xadrez em Brasília, o nome desse é Renan Calheiros. E o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros se reuniram e decidiram que é hora do Congresso voltar do recesso para debater alguns temas polêmicos e para enquadrar o governo Bolsonaro. O Rodrigo Maia falou também em convocar o ministro o Pazuello, para prestar esclarecimentos, e também falou em criar comissões. Comissões, a CPI é o quê? É uma comissão parlamentar de inquérito. Então, CPI contra o Bolsonaro pode estar caminhando finalmente uma CPI para investigar os desmandos do governo Bolsonaro. E ontem rodou em Manaus o nosso carro de som, que fez sucesso. A gente saiu, teve matéria no Yahoo. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Eu vou mostrar já já o carro de som que rodou, de como foi. O presidente Bolsonaro deixou faltar oxigênio para Manaus em meio à pandemia. Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o governo Bolsonaro não comprou nem seringas e nos deixou sem vacina. E tenta empurrar cloroquina para a população. O ministro da Saúde, Bolsonaro, diz que não pode fazer nada para ajudar Manaus. Então, para que serve esse governo? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimos. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Rodrigo Maia está mudando de opinião. Eu quero mostrar um trecho do que o Rodrigo Maia falou, porque a mudança de postura do Rodrigo Maia é contundente nessa semana e coincide com a mudança de postura da Rede Globo. Eu falei aqui, a Rede Globo começou a pedir o impeachment. Pela primeira vez, a Globo publicou um texto do Merval Pereira. Eu falei, Merval Pereira ele é o porta-voz dos donos da Rede Globo, dos irmãos Marinho. E o Merval Pereira, ele pediu, olha, queremos impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia coloca o impeachment do Bolsonaro. E aí o Rodrigo Maia, ele foi falar sobre isso ontem, e tem um trecho em que ele fala que é inevitável. A Câmara e o Senado deveriam fazer é voltar aos trabalhos. Ele fala que a Câmara e o Senado deveriam voltar aos trabalhos. Está lá o do Dória. Cobrar da Anvisa uma posição transparente em relação à autorização das vacinas. Cobrar da Casa Civil qual é a coordenação do governo federal em relação a essa crise, ao ministro da Saúde, ao ministro da Economia. Esse é o papel do parlamento, e isso que nós não deveríamos ter parado de fazer desde o início do ano. Mas agora, com esse fato, do meu ponto de vista, a gente deveria rapidamente retomar os trabalhos, mesmo que seja através da comissão representativa, e depois discutir outros temas. Eu acho que esse tema é um tema que, de forma inevitável, certamente será debatido no futuro. Mas acho que nesse momento, com vidas perdidas, a gente trocar o foco do que é principal, mesmo sabendo que há uma desorganização, uma falta de comando por parte do Ministério da Saúde, e que nós precisamos, de forma definitiva, que o governo federal assuma a sua responsabilidade sobre a coordenação do sistema de saúde, porque esse é o papel do governo federal no sistema SUS. Quando ele fala inevitável, eu cortei metade do vídeo, porque também ninguém merece ver o Rodrigo Maia falando por 4 minutos, 3 minutos, sei lá. Mas no comecinho ele fala, o pessoal pediu por impeachment, mas o papel do Congresso é salvar vidas agora, tudo mais. Aí ele fala que ele se reuniu com o Renan Calheiros e que decidiram que volte pelo menos uma comissão representativa do Congresso, mas que volte depois o Congresso inteiro para poder convocar o ministro. Aí vem a fala dele, e ele fala, esse tema ele está falando do impeachment, é inevitável, vamos discutir esse tema sim. Só que tem uma coisa, o Rodrigo Maia está saindo da presidência da Câmara, ele vai deixar para os sucessores. Se o sucessor dele for o Arthur Lira, não vai, o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro. A chance do Arthur Lira discutir o impeachment é quase zero. Se for o Baleia Rossi tá com o Temer. O Temer também tá com o Bolsonaro. Tem uma chance muito grande do Temer trair o Bolsonaro? Tem. A gente sabe que de trair pessoas o Temer é especialista. Então, talvez sim. Mas o Baleia Rossi já falou que não é hora para impeachment, que impeachment seria ruim. Quer dizer,
O Rodrigo Maia fala que vão discutir impeachment, mas não fala como nem quando. Mas a Rede Globo e o pessoal lá de Wall Street, o mercado financeiro, já começaram a ir para essa ideia. Por quê? Porque o Brasil tá para sofrer sanções internacionais e porque o que o governo Bolsonaro está fazendo nessas últimas semanas é assim devastador. O Bolsonaro ignorou alertas em série sobre a falta de oxigênio em Manaus. O governo Bolsonaro foi avisado várias vezes do que aconteceria em Manaus. Não foi surpresa para o governo Bolsonaro. O ministro da Saúde recebeu avisos do governador do Amazonas, que é um bolsonarista, tem foto do Bolsonaro com ele dizendo o meu governador favorito. Da empresa fornecedora de oxigênio, falaram, gente, vai faltar oxigênio. O Ministério da Saúde fez o quê? Nada. O Ministério da Saúde criou uma força-tarefa para distribuir cloroquina para as pessoas. Dia 15, olha só o que o Bolsonaro falou. Repito o tempo todo aqui, no meu prédio, mais de 200 pessoas pegaram a Covid, se trataram com cloroquina e ivermectina. Ninguém foi para o hospital. E assim vocês veem exemplo no Brasil todo. Tá? E não tem efeito colateral. Alguns falam, ciência, calma, rapaz, esses medicamentos, a hidrocloroquina são 70 anos, não tem efeito colateral. Esse é o Bolsonaro falando que no prédio dele, 200 pessoas pegaram Covid, todos usaram cloroquina e ninguém foi pro hospital. Prédio, o Bolsonaro não mora em prédio. A gente já colocou o carro de som em frente à casa dele, que é o condomínio Vivendas da Barra Pesada. Mais de 200 pessoas do meu prédio pegaram a Covid, tá? E pelo que me consta, ninguém sequer foi pro hospital. Teve uma mulher que estava trabalhando em casa, que tinha problemas, e pegou em casa. E daí tinha outros problemas, né? Outras comorbidades, acabou entrando em óbito. Fora isso, as 200 pessoas do nosso prédio, ninguém. Primeiro, ele fala que uma mulher tinha outras comorbidades, 200, só uma tinha comorbidades, e morreu nesse prédio imaginário do Bolsonaro. Aí depois, anteontem, ele fala, não, ninguém morreu, essa mulher deve ter ressuscitado. Porque o pessoal morreu, depois deixou de morrer. Só que tem uma coisa, olha só aqui algumas manchetes. Médico defensor da cloroquina e crítico da OMS morre vítima de Covid-19. Aí tem outra, pastor de 36 anos que defendia cloroquina morre de Covid-19. Tem mais, vamos lá, médico da Bahia tem parada cardíaca após tomar hidroxicloroquina. Médico criador do kit Covid, esse é o caso mais emblemático, porque ele criou o kit Covid de cloroquina com ivermectina, ele morreu de Covid, ele morreu. Se a cloroquina e a ivermectina curassem tanto assim como diz o Bolsonaro, ninguém precisava de vacina. Nossa, como deve ser burro o governo de Israel, o governo dos Estados Unidos, como devem ser burros esses governos todos da União Europeia gastando bilhões em vacina, se era só a cloroquina que é baratinho de fazer e cura todo mundo aí, como diz o Bolsonaro. Não, é mentira, hein? Aí o Bolsonaro foi fazer, sabe o quê? Foi pedir pinico, foi pedir arrego pro fascistinha de Israel, que também é amigo dele do Trump, o Netanyahu, e ele foi pedir, só que Israel tá vacinando a população inteira. Muito dificilmente Israel vai dar algumas vacinas pro Bolsonaro, só que essas 2 milhões de vacinas que o Bolsonaro tentou pegar lá da Índia, era o suficiente para vacinar 1 milhão de pessoas, porque cada pessoa precisa de 2 doses, lembre-se disso. Falou.